gente, tudo bem? Vocês sabem, quando eu tô sentada aqui na sala, significa que a gente vai ter aí um bate-papo. O vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha experiência com a perda da minha primeira filha. Muita gente me pergunta sobre isso. Eu não tenho realmente problema em conversar sobre isso, principalmente se for pessoalmente, mas também tem me pedido para eu fazer um vídeo e contar como que foi, porque na época eu não expus para todo mundo e eu vou explicar as razões. Então as pessoas ficaram um pouco sem entender. De repente minha filha nasceu, ficou internada e faleceu. O que aconteceu? Né? E aí a gente acabou não tendo muito tempo para conversar e para explicar o que estava acontecendo. Então tô aqui de coração aberto para conversar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre a história da Antonella, é a maneira que eu encontro de manter a memória dela viva e de tornar relevante o período que a gente passou juntas. No vídeo do Anthony, quando eu falei sobre eu descobri a gravidez, as minhas expectativas, veio um turbilhão de emoções e ali eu entendi que em vídeo é difícil. É diferente, vem muitas emoções ao mesmo tempo, fica mais complicado de conversar, entendeu? Em vídeo eu acho que causa um pouco mais de tensão, então vocês tenham paciência se eu tiver dificuldade de falar em algum momento, ou se eu me emocionar, obviamente. Bom, como que começou? Eu me casei em agosto de 2017, agosto e setembro, porque no finalzinho de agosto civil, na outra semana foi a parte da festa, né? E em outubro de 2017 eu tive um sonho. Eu morava na casa da minha sogra ainda. E esse sonho eu ia passando pelo bairro que eu morava antes e muita guerra, exército, aquele cenário realmente de guerra. E eu tentando chegar em casa, passando ali pelas ruas com muita dificuldade. Quando eu cheguei perto da minha casa, assim, no início da rua, eu vi lá no final da rua a minha mãe com uma menininha do lado. As duas em silêncio, e eu fui me aproximando e elas não acenavam nada, só estavam lá. Quando eu cheguei bem perto, eu falei algo com a minha mãe, não sei o que era, a gente conversou sobre alguma coisa e eu olhei a menina, uma menina baixinha assim, numa fase de 4 anos, 5 anos, e ela era idêntica a mim, idêntica, mas o cabelo era diferente. Agora já começa a dar uma emocionada. Ela era idêntica, ela tava com a roupinha que eu tinha quando eu era criança, uma roupinha do Piu Piu. Só que o cabelo era completamente diferente, ela não falava nada, ela só ficava me olhando e a gente se olhava e eu acordei. E fui pra sala e falei pra minha sogra, eu sonhei com uma menina, ela era idêntica a mim e minha primeira gestação vai ser uma menina. Eu tenho certeza que ela era minha filha, assim, o sentimento que eu tinha quando eu olhava, quando ela me olhava, o coração já dizia que ela era minha filha. Então eu já sabia que minha primeira gestação seria uma menina. Aí nesse dia mesmo eu passei ali no celular, fiquei olhando o nome de menina, porque aquilo começou a despertar em mim um desejo que eu não tinha antes. Conversava sempre com o Wagner, não, vamos esperar muito tempo, mas eu comecei a escolher um nome de menina, fazer uma pesquisa. Eu queria olhar nomes italianos, eu lembro que eu achava a coisa mais charmosa, e vi Antonella. Aquilo, nossa, quando eu vi Antonella, eu falei, nossa, é esse, Antonella, vai ser o nome da minha filha o dia que eu tiver. Porque mesmo eu sonhando, eu não tive planos para aquele período. A gente tinha 2 meses de casado, não tinha planos para aquele período, para daqui para frente. Um dia, quando tiver uma filha, ela vai ser Antonella. Falei para minha sogra, falei para meu marido, vai ser Antonella. E eu falei o significado, preciosa, de valor inestimável, lutadora incansável. Eu achei o significado lindo, mas não me atentei a este detalhe. Passou, chegou janeiro, eu comecei a ter no final do ano muita acne. Eu já tive muita na adolescência e aí começou a voltar com bastante intensidade. Eu tenho fotos até desse momento, dessa fase, eu vou ver se eu encontro para colocar aqui. Meu rosto assim pipocou. E eu fui numa dermatologista, falei o que estava acontecendo e começamos um tratamento com o Roacutan. Quem já fez tratamento com esse remédio sabe que é extremamente perigoso. É um remédio que você precisa ser acompanhado, não é uma coisa qualquer, não tem como comprar sem receita. E para o médico te receitar, você tem que fazer uma bateria de exames todo mês. Não é fazer e acabou, não. Todo mês você faz uma bateria de exames, passa pelo médico e ele te receita. Sempre assim. Eu comecei aquele tratamento em janeiro. Seria um tratamento de 7 meses. Tudo esperado, né, sobre o remédio. Ele tem alguns riscos, né, que precisam ser acompanhados para a pessoa que está fazendo o tratamento. E no caso de mulher, não pode de maneira alguma engravidar durante o tratamento. É muito perigoso. E a bula fala sobre todas as consequências daquele remédio para a criança. E comecei a ter as consequências físicas do remédio, porque
Os exames estavam tudo normais, graças a Deus. Todo mês eu fazia os exames e estava tudo indo perfeitamente. Mas ele faz com que a pele estoure mais ainda, porque faz uma limpeza absurda. E a boca estoura tudo isso aqui de feridas, sabe? Resseca assim, surreal. Foi passando os tempos e quando foi em março, o segundo domingo de março era o dia de ensaio na igreja, então eu não esqueço esse dia, a gente estava na mesa da minha sogra preparando o lanche do ensaio. Eu, minha sogra e Wagner cortando os pães do cachorro quente, não sei o que. Chega o meu sogro da padaria, falando que comprou um pão recheado de queijo. Ele fez uma propaganda desse pão. Ai, comprei um pão maravilhoso, todo mundo fala desse pão, vamos tomar café com esse pão. Quando ele abriu a sacola, eu senti aquele cheiro de queijo. Ai, que cheiro horrível, nossa, me enjoou, não sei o que, comecei a reclamar. Não me liguei a esses detalhes. A minha sogra e o Wagner se olharam assim, que eles falam que repararam e ficaram, ué. Mas eu não me atentei. Seguimos o dia, fui para o ensaio. Lá no ensaio na igreja, a Júlia, se eu não me engano, tinha falado com a minha sogra assim, nossa, parece que a Paloma tá grávida, tá com um jeitinho de grávida. Mas Deus me livre, eu não poderia engravidar naquele momento. Eu tava focada num outro tratamento. Depois eu ia pensar em filhos, né? Tava muito cedo. Eu tinha 7 meses de casada, 8 meses, por aí. Chegamos em casa à noite, depois do culto, fomos dormir. E mais ou menos aí 2 da manhã, eu comecei a passar muito mal. Acordei o Wagner e falei, não tô aguentando, tô com muita dor na barriga. E eu não consegui dormir aquela noite. Isso nunca tinha acontecido, gente. Nunca tive cólicas, essas coisas. Nem sei qual é a sensação de ter uma cólica. Então, pra mim, era surreal o que estava acontecendo. Muita dor. Eu não consegui dormir aquela noite. Girava para um lado, para o outro, não melhorava. E eu achando que era rins, porque doía de um lado e do outro da barriga. Eu não sabia o que era. E eu ficava, eu devo estar com pedra nos rins. Nossa, alguma coisa está acontecendo. Quando foi de manhã, o Wagner foi trabalhar às 6 e pouco, ele e meu sogro, eu fui pra cama da minha sogra, igual a filha vai pra cama da mãe, né? Minha mãe não tava lá. Eu fui lá, ai, minha sogra, tô com muita dor, era 6 e pouco da manhã. Ela acordou e me deu um Atroveran. E nisso que ela me deu, passou poucos minutos, a dor sumiu, aliviou. E como eu não dormi a noite inteira, eu peguei no sono. Dormi aí das 7 da manhã até as 9, mais ou menos. E eu tive um sonho nesse sono. Eu sonhei que estava comprando um teste de gravidez e tinha dado positivo. Quando eu acordei, eu corri pro banheiro, já me deu um enjoo e fui vomitar. E eu já tendo certeza que eu estava grávida. Durante a dor, não tive essa certeza, nem passou isso pela minha cabeça. Mas quando eu acordei, eu tinha sonhado e já fui correndo vomitar, eu já não tinha mais dúvidas. Não falei nada, eu tinha que ir na cidade resolver umas coisas. A gente não tinha mudado para nossa casa ainda, então eu tinha que comprar as coisas elétricas, lâmpadas, os interruptores, essas coisas. E fui para a cidade fazer isso já destinado. Vou comprar um teste de farmácia, eu preciso ver se realmente eu tô grávida e tal. Quando eu fui pagar a compra, eu vi que eu tava sem cartão. Tinha deixado em casa. Eu liguei pra minha sogra, perguntei se ela poderia levar o cartão pra mim, que essa parte ia ser uma compra grande, ia ser no crédito. Enquanto ela ia pra lá me encontrar, eu fui na farmácia e comprei um teste de farmácia, o mais barato que tinha lá, porque eu tava sem cartão, sem nada, só com o dinheiro que tava na bolsa. Fui no banheiro na cidade mesmo, pedi pra ir num banheiro lá na recepção de uma clínica, perguntei se podia usar o banheiro. Não aguentei a ansiedade, fiz lá e na hora, super, super positivo. Eu entrei em desespero, vim andando pela rua, imaginando que a minha sogra já estava chegando, e conforme eu me aproximava do ponto de encontro que eu tinha marcado com ela, eu comecei a chorar no caminho, só veio caindo lágrimas assim. Eu tava de óculos escuro. Quando eu cheguei na praça aqui da cidade, ela tava lá me esperando no ponto de ônibus, eu abracei ela, comecei a chorar, eu tô grávida. Na rua, gente, eu não tive paciência de esperar chegar em casa. Aí ela tipo assim, ai, que bom, tudo bem, tá tudo bem, mas por que você tá chorando? Não, que tá tudo bem. Eu falei assim, não, eu não podia engravidar nesse momento por causa do tratamento. Eu já comecei em pânico. Vai dar alguma coisa errada por causa do tratamento, eu não podia nesse momento. E ela foi me tranquilizando e aí depois eu comecei a ficar um pouquinho feliz, né? Mas muito preocupada. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa legal pra contar pro Wagner. Comprei uma chupeta numa lojinha e fui pra casa, escrevi uma cartinha como se fosse do bebê para o papai, avisando que a mamãe estava grávida, e coloquei numa embalagem de presente. Não sei se tem esse vídeo ainda, porque o celular que eu tinha na época ficou ruim, eu não consegui salvar muitas coisas dele. Se eu encontrar, eu vou pôr um trecho aqui pra vocês.
chegou de serviço, eu fui buscar ele num lugar e quando a gente chegou aqui no portão, eu entreguei dentro do carro mesmo, porque como eu morava na minha sogra, era o momento que a gente ia ter ali só nós dois. Então eu quis contar no carro mesmo, eu dei pra ele assim a cartinha. Ele foi muita emoção, ele foi muito feliz, chorou muito, porque sempre foi o sonho do Wagner ser pai. Ele se dá muito com criança. Meu Deus, quem tá assistindo esse vídeo conhece a gente, comenta aqui. O Wagner chega no lugar, eu perco ele. Ele vai ficar junto com as crianças grudam dele, quer brincar o tempo inteiro. Aí a gente entrou, meu sogro tava aqui na nossa casa, ele tava colocando as lâmpadas, se eu não me engano, tava fazendo alguma coisa aqui da obra. E a gente já contou pra eles, a gente comemorou um pouquinho, mas no fundo do meu coração sempre aquela preocupação. Não era o momento adequado, né, na minha cabeça. E também só pra explicar, como todo mês eu fazia exames, vários exames em relação ao fígado, exames de gravidez de sangue, sempre dava negativo, porque eu já tava fazendo tratamento há 3 meses e o exame dando negativo, obviamente, né, senão eu não teria continuado. E aí marquei a primeira consulta pra saber quanto tempo eu estava e eu já estava de quase 3 meses. Entrando no 3º mês, significa que eu tinha engravidado em janeiro, quando eu tinha começado o tratamento. E isso que piorou muito as coisas, para hoje eu entender tudo o que aconteceu. Os 3 primeiros meses, que são cruciais para a formação do bebê, que se forma a cabeça, a parte ali cerebral e o coração, foram os períodos que eu estava fazendo o tratamento. Então tudo que estava na bula aconteceu comigo. Mas, mesmo assim, eu não descobri no primeiro momento. Segui a gravidez normal, né? Fazendo o pré-natal, em todos os exames estava dando tudo normal. Eu descobri a gravidez em março, mas eu estava grávida desde janeiro. Em junho, eu fui fazer a morfológica, que se faz entre 22 e 24 semanas. E eu senti que o médico estava diferente. Eu já tinha feito várias ultrassonografias, estava tudo normal. Até quando eu contei para a médica que eu estava me tratando com Roacutan, quando eu engravidei, ela falou, não, fica tranquila, tem muitos casos de sucesso que não acontece nada, vai dar tudo certo, fica tranquila. Me tranquilizou muito e aí eu comecei a ficar em paz. Quando foi em junho, eu tava entrando ali no 6º mês, 22, 23 semanas, chegou a hora de fazer a morfológica. Na morfológica eu percebi que o médico tava diferente. Ele era sempre muito brincalhão em relação a bebê, ele falava que ela era muito bagunceira. Eu descobri o sexo em abril. E aí a gente fez surpresa pra dizer que era menina. Se eu encontrar o vídeo, vou pôr um trechinho aqui pra vocês também. Pode vir, amor. Entra, garoto. Tadinha! Tadinha! Pode, menina! Eu tava falando. Foi aquela festa. E ele sempre um brincalhão. Essa menina tem jeito de menino, é muito levada. E ela fazia cambalhotas e piruetas no útero. E era muito legal. A gente viveu uma fase muito legal, já mais tranquilo das preocupações. E aí fizemos a morfológica e ele não estava a mesma coisa, sabe? O médico ficava assim, balançava a cabeça, respirava fundo. O meu esposo estava olhando lá, ele não percebeu, ele ficou olhando a ceninha, né? Ela estava grandinha, super animado e eu já tensa. Quando eu saí do laboratório, eu falei, Wagner, tem alguma coisa errada. Não, tá tudo bem. O médico não falou nada, eu falei, tem alguma coisa errada. O médico não estava a mesma coisa, ele estava diferente. E mãe sente, né? Passado 3 dias, eu acho que foi minha sogra que pegou o resultado do exame pra mim. E aí eu fui ler em casa, eu já tava morando na minha casa, né? Em março mesmo, no final do mês, eu me mudei. E eu fui ler e li que tinha alguma coisa diferente. Em termos técnicos, né? Não entendi nada. É alguma coisa sobre alteração no ventrículo, alguma coisa no cérebro. E quando eu joguei no Google, foi um choque. Porque o Google resumiu tudo aquilo em hidrocefalia. Em todos os artigos, hidrocefalia, vídeos e fotos horríveis de situações muito delicadas. Eu entrei em pânico, comecei a chorar, era uma sexta-feira. Eu entrei em pânico, eu vi que o médico tinha diagnosticado ela com uma alteração que era o início de uma hidrocefalia. Eu não lembro agora quais os valores que tinham que dar, e o dela deu um pouco acima do normal, mas ainda não absurdamente. Só que não era para dar nada acima do normal nesse caso,
porque como ela era muito novinha e deu um pouco, até ela crescer, aquele probleminha ia crescer muito, dificilmente regredia. E eu fiquei em casa em pânico, eu chorei demais. Eu fiquei aqui na janela vendo se a van do serviço do Wagner já estava chegando para saber que ele estava chegando, porque eu estava em pânico. Quando eu vi a van passando, eu falei, nossa, ele tá chegando, porque quando ele chegou, eu me joguei, assim, falei o que estava acontecendo. Ficou nós dois aqui no chão da sala chorando muito. Tava tocando hino aqui em casa e a gente ficou ouvindo aqueles hinos e chorava muito. No início eu tinha ficado preocupada, né? Mas depois eu me tranquilizei e eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo com a gente. Quando você é novo, de casado, assim, e tá esperando seu primeiro filho, você tem muitas expectativas, muitos sonhos para aquela criança. Você imagina vocês brincando, vocês viajando. E por ser jovens e saudáveis, você acha que vai dar tudo certo. Mas não foi assim com a gente. E a gente conversou com meus sogros, todo mundo ficou bastante triste. Mas eu não liguei para ninguém naquele dia, na sexta-feira. Eu esperei no sábado, que o médico estaria de plantão na Santa Casa, no hospital daqui de Cruzeiro. E fui lá na emergência mostrar para ele o exame para ver se era aquilo mesmo que eu tinha encontrado na internet. Porque até então nenhum médico tinha conversado comigo. Eu joguei o diagnóstico na internet para ver o que era. Ele pediu para eu repetir a ultrassonografia com outro médico para ver opiniões diferentes, mas ele falou que realmente era aquilo, mas para eu ficar tranquila, porque eram expectativas ainda boas, poderia as coisas melhorar, poderia não se agravar muito. Ainda estava muito cedo, mas eu entrei em desespero mesmo naquele sábado. A gente veio embora muito triste. Foi um dia horrível, um final de semana horrível. Eu liguei para uma tia minha, porque eu queria contar para minha mãe, para minha avó e para o meu pai. Eu e Wagner, a gente combinou assim. Como a gente não tinha certeza de nada, ainda tinha muitos exames pela frente e quais seriam as expectativas, a gente falou, não vamos contar para nossa família inteira, porque vai todo mundo entrar em pânico e vai todo mundo ficar no nosso pé, querendo saber todo dia o que está acontecendo, sendo que a gente não tem certezas. São muitos exames e assim, o médico pede um exame hoje, aí você faz daqui a 20 dias, depois o resultado, aí repete. Então era um período longo de estudo e aí nossa família ia ficar em desespero, a gente não ia ter muito o que explicar para eles, né, no início. Isso faria a gente sofrer mais ainda. Então a gente combinou em deixar só com os nossos pais e com a minha avó. Mas para eu contar para minha avó, a minha avó já é uma senhora, né, ela poderia passar mal, não compreender bem o que eu estava explicando para ela, que era muito cedo ainda para se desesperar, né? Então eu liguei para essa minha tia e falei assim, o que estava acontecendo, e falei que precisava contar para minha mãe e para minha avó e que para elas seria muito pior, para as duas. Elas poderiam ficar muito nervosas. Então, como ela estava lá mais perto, depois que eu ligasse para minha avó e minha mãe, se ela poderia ligar para elas também para conversar e para acalmar elas, né? E assim foi feito. Eu liguei para minha mãe estava no trabalho, entrou em desespero no serviço dela. Liguei para minha avó, a minha avó ficou bem mais calma do que eu esperava, graças a Deus. E aí minha tia depois ficou lá ajudando, né, acalmando as duas. Porque eu estava aqui em Cruzeiro, eu não teria como fazer isso. Mas delas eu não ia conseguir esconder, porque eu precisava também desabafar de vez em quando, né, conversar sobre os resultados que iam dando. E aí eu repeti o exame com esse outro médico e foi excelente, excelente. Explicou bastante coisas pra gente e descobriu, assim, mais detalhes do que estava acontecendo. E a gente percebeu que estava piorando, um período pequeno. Então, o meu médico que fazia o pré-natal me encaminhou para Taubaté. Aqui é uma cidade pequena de interior e os casos de risco vão para Taubaté. Então, a partir daquele 6º mês, todo o meu acompanhamento foi em Taubaté. Cheguei lá para a primeira consulta, um hospital maravilhoso. Eles já pediram de cara uma morfológica e lá é assim. Você chega pro pré-natal, você já faz obrigatoriamente uma morfológica todo mês, porque são casos de risco. Não é como uma gravidez normal. Você faz com 6 meses, depois não faz mais a morfológica e só faz uma ultra mais pro final, para depois ganhar o neném, né? Pro caso de risco, não. A cada 3 ou a cada 2 semanas eu fazia morfológica e ia para Taubaté. E eles pediram um ecocardiograma fetal. A médica me explicou que estava pedindo aquele exame porque toda a hidrocefalia, quase sempre, na verdade, vem acompanhada de outra enfermidade. E geralmente é no coração ou na coluna. Porque como é tudo o que se forma primeiro, então a malformação ela não vem sozinha.
normalmente. E eu fui já fazer esse ecocardiograma no mesmo dia e foram mais resultados horríveis. A cardiologista responsável ali pelos bebês, né, que fazia esse exame, ela ficou bastante assustada com o que ela estava vendo, porque estava tudo errado com o coração da minha filha. Uma artéria, eu não sei agora os termos técnicos, na época eu sabia falar tudo igual a médica falava, mas hoje em dia já deu uma apagada, assim, esses detalhes. Uma artéria interrompida, outra que vai, que não vem, tava fazendo o ciclo ao contrário, tava assim, uma bagunça mesmo. E ela não entendia como aquilo tava funcionando, como a criança estava se desenvolvendo, os batimentos cardíacos normais, a movimentação da neném, tava tudo muito bem, mas com o coração com malformações terríveis e a hidrocefalia piorando. Só que elas sempre sendo muito otimistas, não, fica tranquila, porque você já vai ter o seu bebê aqui, vai ser agendado, para ela já nascer e ir direto para internação na UTI. Já estamos inscrevendo ela no CROSS. Assim que ela nascer, ela já vai estar na fila para fazer a cirurgia do coração, para fazer a cirurgia da hidrocefalia. Eles nos tranquilizavam muito. Foi um hospital excelente, mas foi um pré-natal muito cansativo. Eu tinha exames aí 3, 4 vezes no mês em Taubaté. O transporte da prefeitura que leva todo mundo que vai para lá. Lá não atende só mães, atende idosos e vários outros casos mais específicos que não cuidam aqui na cidade. Então a prefeitura leva num ônibus ou numa van todo mundo que vai fazer exame e depois no final do dia ou no final ali, se for todo mundo de manhã, ele traz depois do almoço. Se for todo mundo à tarde, ele traz no finalzinho da tarde. E o meu era sempre de manhã, saía daqui 4 da manhã, mais ou menos, 4:30 da manhã, 3, 4 vezes no mês e não tinha hora para voltar. Porque eu passava o dia inteiro fazendo exames, foi muito cansativo, assim, estressante. Passava em várias salas, em vários exames, eu passava mal lá dentro, às vezes, talvez por ansiedade, não sei, eu não conseguia, às vezes, terminar o exame. Não era uma ultra comum, ela durava aí 1h30, 2 horas, e um frio de inverno, chovendo, de bota, de meia, tudo, saía daqui num frio. Chegava lá na hora do exame, passava mal, sentia calor, arrancava tudo, pedia para ela ligar o ar-condicionado, tirava a bota, meia, e passava mal, eu não conseguia, minha mão começava a dar um nervoso, eu não conseguia terminar o exame, estava sendo muito difícil. Eu comecei a orar, pedir a Deus para me ajudar, porque eu precisava passar por aqueles exames para que a gente conseguisse estudar melhor o caso dela. Mas eu não estava conseguindo fazer. E eu orei muito pedindo a Deus. Aí a partir do momento que eu comecei a pedir a Deus para me ajudar a passar pelos exames, todos os exames eu comecei a dormir. Isso assim mudou realmente. Ela iniciava o exame e eu capotava. Daqui a pouco, 1h30, 2 horas depois, ela me catucava. Oi, terminou. Aí ela me contava como que tinha sido os diagnósticos. E aí, como ela tinha ficado muito preocupada com os resultados que ela encontrou, ela me encaminhou para São Paulo para fazer um exame com os professores dela. Um instituto, né, onde ela aprendeu, onde ela fez a especialização em cardiologia infantil ou neonatal, não sei como chama. Ela me mandou para lá. Eu fui algumas vezes lá para São Paulo fazer também exames. Gente, foi assim uma loucura o pré-natal. Esses 3 meses que faltavam foram várias vezes em Taubaté por mês e algumas vezes por mês em São Paulo. Quando era dia de ir para São Paulo, 2 horas da manhã, a van vinha buscar eu e Wagner. A gente passava a madrugada viajando. Foi muito tenso, assim, ninguém sabia de nada, dos nossos amigos, da nossa família. Sempre que perguntava, tava tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente descobriu, assim, os primeiros dias, a gente já correu para a igreja todo dia e pedia a Deus uma resposta, o que a gente faria. E a primeira vez que o Senhor falou com a gente, ele falou uma parte, né, quem é cristão aí de diversas igrejas vai conhecer essa parte sobre a viúva, que o Senhor aumentava o azeite, que ela estava em dívida, né, ela tinha os filhos e o Senhor aumentava o azeite dela. E naquela palavra, assim, o Senhor dava do irmão pregar, falava assim, fecha a sua porta e passa essa prova, só você e sua família. Igual ela passou aquela prova, só ela e os filhos. E foi pedir a Deus uma ajuda. Hoje eu entendo, né, que se a gente tivesse contado assim pra todo mundo, a gente não ia ter sossego. Já era um período tão difícil e cansativo, em que a gente não dormia direito, era muitos exames, muitas viagens.
Passava o dia lá em Taubaté e entre um exame e outro, uma espera e outra, às vezes a prefeitura demorava a buscar. No primeiro dia que eu fui com a minha sogra, a gente chegou lá 6 horas da manhã, saía 4 e pouca daqui, chegava 6 da manhã lá. A prefeitura só foi buscar a gente por causa do que eu fiquei no último horário, devido a ter sido muito demorado. Foi buscar a gente quase 10 horas da noite, uma chuva. E a gente chegou aqui super tarde, cansada, assim, moída, aquele barrigão. E a gente nem dinheiro para comer na rua, a gente não tinha. A gente levava biscoito, levava um todinho, alguma coisa pra gente ir beliscando durante o dia. O hospital dava café da manhã também, um cafezinho com leite e um pão ou um biscoito. Mais dinheiro, assim, pra almoçar, a gente nunca conseguiu. Foi, assim, um período em que tudo estava do avesso. E aí Deus falou pra gente não contar pra ninguém. Então a gente conversou com os nossos pais, conversei com a minha mãe, com meu pai. Só ficou entre os pais do Wagner e meu cunhado, os meus pais, os meus 2 irmãos e minha avó. Para que a gente tivesse um pouco de tranquilidade para passar por aquele período. E a gente foi enfrentando, hoje eu olhando assim para trás, eu não sei como que a gente teve tanta força. É só Deus mesmo para ajudar, sabe? Quando a gente tá dentro ali da tempestade, a gente não tem outra opção a não ser continuar. Quando a médica me falava assim, na segunda-feira ela falava, volta daqui a 4, 5 dias, e eu ficava, meu Deus, de novo. Era muito cansativo. Eu ia de manhã e às vezes passava o dia inteiro, eu não podia voltar no transporte da tarde porque meus exames não tinham acabado. Voltava no da noite, eu sabia que eu não ia ter dinheiro para comer, sabia que ia ter que ficar o dia inteiro comendo um biscoitinho e um todinho, e era muito cansativo. Eu já ficava, mas vambora, não temos opção, não vamos voltar para trás também, né? Não temos opção, vamos continuar. Aí ou minha sogra ou meu esposo, dependendo do nível. Se fosse um exame novo, alguma consulta diferente que a médica fosse conversar, eu pedia pro Wagner ir, porque ele, como pai, precisava estar ciente de tudo que estava acontecendo. Mas se fosse as coisas de rotina, ia sempre a minha sogra, ia nós 3 sair na luta. Meu sogro levava a gente essas horas aí de madrugada para pegar o ônibus da prefeitura, e todo mundo envolvido aí nessa situação. Cansado, a gente ficava caindo, dormindo pelo canto, dormia nos bancos lá do hospital mesmo. Chegava um horário que essa parte dos exames, quando você terminava, ela fechava e você não podia continuar lá dentro. E aí a gente ficava no ponto do ônibus, encostadinho assim, descansando. Mas, como eu falei, eu não sei de onde a gente tirava a força, era Deus que sustentava a gente. E aí a gravidez foi avançando. O problema no coração não piorou, né? Não tinha mais o que piorar realmente. Mas era um quadro muito difícil. E a hidrocefalia, sim, ela ia piorando e aumentando ali a quantidade de líquido. Hidrocefalia é um líquido na cabeça. E aumentando aquela quantidade. E a médica chegou a ver num dos exames que ela tinha... Eu não lembro se é exatamente esse nome. É plexus coroides pendentes. Eu acho que é alguma coisa assim. Que é alguma coisa dentro da cabeça que ficava balançando para um lado e para o outro, como um sino. Foi assim que ela explicou. Isso significava de que ela poderia ter um retardo mental, né? Então ela poderia não ter consciência da nossa vida aqui fora. Quando ela estivesse crescendo, ela ter o mundo dela. Mas ela não tinha nenhum problema na coluna, então provavelmente não ia ser afetada ali sua parte motora. Esses eram os diagnósticos na gestação: hidrocefalia, cardiopatia congênita, que é o problema no coração derivado de má formação, e essa parte dos plexos coroides, eu acho que significa que ela poderia ter algum retardo. As médicas não acreditavam no que viam, não sabia como que estava dando certo e a gravidez continuava avançando, ela tendo o coraçãozinho tão debilitado. Quando eu fui fazer esses exames com os professores da minha médica, eu dormi mais uma vez, né? Eu pedia muito a Deus para me ajudar a dormir durante o exame, e ele me atendia, porque senão eu passava mal, tinha alguma crise de ansiedade e não conseguia terminar o exame. Dava uma crise assim meio que de pânico, eu não conseguia continuar dentro da sala. E aí nesse dia eu dormi mais uma vez, o Wagner ficou lá do lado enquanto os médicos examinavam, e quando eu acordei tinha 7 médicos na sala. No início tinha só um,
E todos eles em pé, olhando pro computador e balançavam a cabeça. Eles ficavam assim, conversavam um com o outro, assim, baixinho. E depois eles saíram da sala, que era pra gente não ficar olhando, né, o que eles estavam conversando. E a gente via que eles estavam no corredor ainda, assim, na porta da sala, mas no corredor. E começavam a conversar sobre o que eles estavam vendo. A gente não estava entendendo nada, porque eram termos técnicos. Mas a gente viu, assim, que tinha alguma coisa muito diferente acontecendo. E depois voltou um médico para conversar, assim. A gente não sabe o que está acontecendo, por que que tá tudo ao contrário, tudo com problemas, várias artérias mal formadas, mas está funcionando. Os batimentos cardíacos são perfeitos, são normais. A gente não sabe o que está acontecendo e nem o que a gente pode fazer agora. Ela precisa ir para a UTI quando nascer e entrar na fila para a gente poder estudar uma cirurgia, fazer uma cirurgia nela. Não seria necessário uma cirurgia apenas, seriam algumas para poder ir reparando as coisas aos poucos, não tinha como fazer tudo de uma vez. Ele voltou a gente para Taubaté e aí eles mesmos ligaram para minha médica para conversar o que eles tinham achado de resultado. Então minha gestação foi avançando e quando eu estava com mais ou menos 8 meses ou 7, eu acho que eram 8 meses, as médicas pediram para eu fazer um exame no Hospital das Clínicas de São Paulo. E qual foi a estratégia delas? Elas conversaram com a gente explicando que se eles vissem que tinha muitos problemas, de repente eles poderiam me aceitar para o pré-natal. E quando a neném nascesse, ela já ficaria internada lá, porque a cirurgia de coração não tinha em Taubaté. Teria que ser em São Paulo, muito provavelmente no Hospital das Clínicas, que é para onde vai o Brasil inteiro aí nos casos neonatais de cardiopatia. Os casos mais difíceis estão lá em São Paulo. Então ela conversou com a gente essa estratégia. Olha, eu vou mandar você fazer um exame lá, para eles verem que ela tem um problema difícil e de repente eles pegam você para fazer o seu finalzinho de pré-natal lá e assim ela já nasce num ambiente preparado para ela já operar. Só que quando a gente chegou lá, tinha um procedimento muito grande para eu fazer meu primeiro exame lá. Várias fichas para preencher, como era a minha primeira vez lá no hospital, e eu só fui ser atendida às 4 ou 5 da tarde. A médica nem olhou na minha cara por causa do protocolo do hospital. Ela só pegou meus papéis de pré-natal e falou assim: você já tem 32 semanas. A gente não aceita pré-natais com mais de 28 semanas. A gente não aceita mães com mais de 28 semanas. E ela escreveu nos exames assim: reencaminho para Taubaté para prosseguimento. Ela nem me atendeu. Falou que ela não poderia fazer nada por já ter passado do prazo, que é o protocolo do hospital. Eu ia ter que dar à luz realmente aqui em Taubaté. A Antonella ia ficar na UTI aqui de Taubaté. E aí, quando a fila do Cross andasse e chegasse a vez dela, ela ia para São Paulo para operar. Depois, voltava para Taubaté. Tudo bem, ficamos tristes com essa expectativa. A minha médica também ficou bastante triste. A esperança dela era que eles me aceitassem lá para que fossem expectativas melhores para a Antonella. Chegou aí a fase, então, dela nascer, o parto foi agendado, não tinha condições de ter parto normal. A hidrocefalia já tinha avançado, a cabeça fica um pouco maior, ou tem um problema também do coração, isso iria oferecer riscos para ela, então fomos agendados aí para o dia 23 de outubro de 2018, com 39 semanas. E aí ela nasceu, o Wagner estava lá comigo no parto, e na hora que ela nasceu, eles só mostraram ela para ele, assim, através, né, daquele pano que fica fazendo a cirurgia, eu não via. Então o Wagner, que estava em pé, via. Mostraram para ele e já saíram andando, correndo, para poder fazer alguns procedimentos, porque ela estava fraquinha. Eu não sei se foi fazer reanimação, alguma coisa assim estava acontecendo de errado. A médica me explicou que, pelo problema no coração que ela tinha, ela teria uma vida muito normal lá dentro do útero, mas aqui fora, em que ela precisaria usar o pulmão e respirar, tinha uma artéria lá do coração com o pulmão que estava com muitos problemas. E quando ela começasse a respirar aqui fora, se ela não fosse cuidada de imediato, ela ia morrer na hora. E aí eles já começaram um procedimento na hora mesmo. Levaram o Wagner para a UTI neonatal, depois que fizesse a internação dela, para ele poder conhecer a filhinha. E aí ele foi, eu continuei lá no procedimento, né, da cesárea, demora alguns minutos ainda. Depois que já estava tudo acalmado lá com ela, eles trouxeram ela para eu ver ainda na cirurgia. E é muito lindinha, realmente era a minha cara, totalmente a minha cara. Tava toda embrulhadinha, lindinha.
Aí eles colocaram ela assim, passaram o rostinho dela no meu, porque não tinha como eu pegar naquele momento. Aí ela levantou a toquinha assim pra eu ver, né? O Wagner já tava lá fora já, que eles pediram pra ele ir lá assinar coisas da internação dela. Aí a pediatra que veio trazer pra eu conhecer, levantou a toquinha e me mostrou assim: olha, mãe, ela nasceu sem a orelhinha, você sabe? Mas a gente ainda vai fazer exames pra ver se há audição ou não. Mas ela nasceu com a orelhinha incompleta, né? Ela não tinha toda essa parte bem miudinho assim de orelha, não tinha se formado tudo. E ele foi mais um choque, ainda na mesa de cirurgia, que me deixou bastante triste, né? Mais um diagnóstico que a gente não sabia aonde ia dar. Depois que passou a cirurgia, eu fui pro quarto, os meus sogros foram me visitar, o tio do meu esposo com a esposa dele também tava lá em Taubaté resolvendo alguma coisa, foram lá me visitar. E aí que a gente tinha que contar alguma coisa pra minha família, né? Porque eles estavam lá no grupo, e aí ela nasceu, manda foto e tal. E eu precisava explicar que não tinha como eu falar muita coisa ainda. Não tinha como eu tirar foto, porque as coisas não estavam indo bem. Aí meu esposo colocou lá no nosso grupo lá da família, explicando que ela estava internada, que ela tinha alguns probleminhas de saúde. A minha família entrou em pânico. A gente é muito unido. Todo mundo ficou muito nervoso com tudo. Foi todo mundo correndo para casa da minha avó para entender o que estava acontecendo, o maior desespero. Foi um susto, assim, pra eles, porque eu fiz tudo normal, gente. Eu fiz meu chá de bebê aqui, fiz no Rio, sempre com muita alegria. Vou pôr umas fotos pra vocês verem. Sempre com muita alegria. Eu só não fiz ensaio de fotos porque eu não tive clima, realmente. Mas uma fotógrafa muito legal aí, a Luciana, no aniversário da minha priminha, ela fez as fotos da festa. E minha prima falou com ela: ai, tira fotos da minha prima que tá grávida, ela não fez ensaio. E aí lá na festa mesmo ela fez umas fotos minhas que ficaram lindas. Também vou pôr na tela pra vocês verem. Assim, Deus foi cuidando da gente, sabe? O chá de bebê eu ganhei tudo. Eu não comprei nada praticamente pra minha filha. Eu só comprei a chupetinha quando eu contei que tava grávida. E comprei um macacãozinho. Porque tem um detalhe que eu esqueci. Antes de eu engravidar, o Wagner teve um sonho também com uma menininha de macacão rosa pink, dormindo assim. Também não... Hoje eu entendo, né? Porque ela tava quietinha no sonho. Ela não tava acordada no sonho. Ele pegava e mostrava ela assim quietinha para os irmãos da igreja que estavam aqui. E eu, hoje, ligando as coisas, eu entendo o motivo delas. A gente ficava nas lojas procurando a tal roupinha que o Wagner tinha sonhado, a gente nunca achava. E aí teve um dia que ele me deu, acho que foi R$20 pra eu comprar uma roupinha pra ela. Tava numa loja promoção, todos os macacões eram 20. Aí eu gostei de um que era rosa pink e trouxe. Aí quando ele viu, ele falou: era essa roupinha que ela tava. Então só foi isso, o restante eu ganhei tudo. Meu chá de bebê foi lindo, foi lindo. As pessoas, foi muita alegria, a gente fez brincadeira, sabe? Eu levei tudo num clima bem legal. Não deixei transparecer o que estava acontecendo, porque eu queria que ela sentisse na barriga que a gente estava muito feliz, que ela era muito esperada. Então eu fui fazendo tudo normal, preparando a chegada dela. Eu ganhei o berço, a irmã que me deu tá assistindo com certeza, que ela sempre fala comigo. Eu ganhei muita fralda. O carro, quando a gente veio do Rio, nem cabia de tanto presente, gente. Eu não sabia mais onde pôr as coisas. A gente abaixou o banco, veio até o teto de coisa. A gente foi muito abençoado.